perseguir pessoas em função de interesses do presidente da República, você colocar um órgão de Estado, um funcionário do governo, um alto funcionário do governo, para perseguir desafetos do presidente, não é função de nenhum órgão, não é função de nenhum funcionário, não é função do aparelho de Estado, né? Perseguir pessoas, né? Esse é mais um caso, não é o único no governo Bolsonaro, é mais um caso de perseguição a desafetos do governo. Você até mencionou o Paulo Marinho e o Gustavo Bebiano, né? O Gustavo Bebiano, para quem não lembra, foi o primeiro ministro, ele tinha status de ministro, né? A ser defenestrado do governo Bolsonaro por conflitos com um dos filhos do Bolsonaro, inclusive, e pouco tempo depois, um ano depois, mais ou menos, depois de ter sido defenestrado do governo Bolsonaro, Gustavo Bebiano teve um ataque do coração e morreu. E segundo vários testemunhos, pessoas próximas a ele, o próprio Paulo Marinho diz que depois dessa situação que ele viveu, porque o Bebiano foi um dos apoiadores de primeira hora do Bolsonaro, ele foi tão impactado por essa situação, né, de ter sido um apoiador, ter trabalhado tanto para o governo Bolsonaro e logo ter sido defenestrado por uma questão absolutamente que poderia ter sido administrada, um conflito plenamente resolvido dentro do governo, né? Se não fosse, obviamente, o governo Bolsonaro e seus filhos, ele foi defenestrado de uma maneira muito humilhante, não sei se vocês lembram, inclusive com vazamento de áudios públicos, de trocas de mensagens por WhatsApp entre ele e o presidente, um dos filhos do presidente, o Carlos Bolsonaro, etc. Isso o atingiu tanto que ele morreu, enfim, teve um infarto, algo assim, quer dizer, não é uma relação direta, mas que o desgosto o impactou muito, inclusive a sua saúde, isso é comentado por várias pessoas, né? Então, eu acabei aqui derivando para o caso do Bebiano, porque realmente foi uma coisa que, até para quem não esperava muita coisa do governo Bolsonaro na época, foi uma coisa que surpreendeu, a capacidade do Bolsonaro de se desfazer, né, de apoiadores, de amigos, etc., em função de seus interesses ali mais imediatos. Enfim, voltando a esse caso que você trouxe, é isso que nós vemos e vimos em outras situações ao longo desses 4 anos de inferno que a gente viveu com Bolsonaro, né? É você aparelhar o Estado, usar o aparelho de Estado, melhor dizendo, para perseguir opositores, desafetos, quem fez alguma coisa que você não gostou, né? E essa situação da Receita Federal é mais uma que a gente está vendo, né? A Receita, digamos assim, é um órgão poderosíssimo no governo, claro, né? Lida com informações extremamente sensíveis, que é a vida fiscal de cada cidadão, por isso mesmo isso tem que ser protegido, né? Tem que ter um sigilo muito grande com relação a esses dados, e por isso mesmo é a forma mais imediata de você atingir um desafeto, né? É você fazer uma devassa na vida fiscal do cidadão e ver onde é que tem ali, muitas vezes, até um pelo em ovo, né? O que a gente chama de pelo em ovo. Um imposto que ficou ali devido, não pagou uma parcela, etc., e usa. Claro que tem situações mais complicadas, piores, né? Estou aqui só resumindo, mas esse dado, aquela incorreção na vida de um desafeto, por menor que seja, é usada contra esta pessoa, ou seja, é o peso do aparelho de Estado contra um cidadão. Isso é criminoso, isso é criminoso. Mais um caso, mais um crime do governo Bolsonaro que tem que ser investigado.